20º volume da obra. Todos ligados ao mundo racional. Agora, hoje, tudo esclarecido. O porquê desse montão de ruínas, desse mundo de queixumes, lágrimas, dores e desesperos noite e dia. Hoje, todos cientes do porquê ficaram nessas condições lastimáveis de serem seres sofredores. Por tudo isso, assim está, ficaram vivendo de sonhos, de ilusões e de aparências. Ficaram vivendo assim, traiçoeiramente, falsamente, duvidosamente, desequilibradamente, nesse panteão de angústias. Hoje, libertos pela fase de recuperação, a fase racional, a fase consciente, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, todos recuperados dentro da fase racional, ligados ao mundo racional e sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, por estarem aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, por serem aparelhos racionais. Daí, todos vivendo felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, por terem passado da vida inconsciente para a vida consciente, da vida negativa para a vida positiva. Agora, todos louvando o racional superior, por todos estarem dentro do mundo racional. E uma vez ligados ao mundo racional, estão dentro do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, agora, todos louvando o racional superior e dizendo: é verdade, estamos dentro do nosso verdadeiro mundo de origem. Somos racionais deformados, dentro desta deformação racional. E agora estamos ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, a vida é bela e formosa por ser racional. Até que chegou o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Parecia que todos não saíam mais da categoria de animal racional, mas tudo tem o seu dia, porque tudo tem princípio e tem fim. A categoria de animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo na matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim. Findou-se a vida do animal racional e entrou outra fase, que é a fase racional. Tudo progride, tudo evolui e tudo se modifica até chegar no seu verdadeiro lugar. Hoje, todos rindo de alegria e de satisfação e dizendo: é verdade, neste mundo nós não podíamos mesmo mais continuar. Na categoria em que estavam, de animal racional, não aguentavam viver como animal. O sofrimento já era demais, e os tormentos, esses, nem se fala. Ninguém tinha mais sossego na fase de animal racional. Ninguém tinha paz na fase de animal racional. Todos sofrendo, cada qual de sua maneira, do seu jeito e de sua forma. Uns mais, outros menos, e outros a ponto de não aguentarem mais. Que fase monstruosa, desastrosa a fase de animal racional. Mas tudo passa, porque tudo que tem princípio tem fim. E o fim chegou. Chegou o fim da fase de lapidação do animal racional, que foi a fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase das loucuras, a fase das selvagerias, das monstruosidades e do desequilíbrio infernal. A fase de animal racional é a fase inconsciente, porque só mesmo inconscientes é que podiam viver assim, dessa maneira. Qual era a causa de viverem assim?
A causa era serem inconscientes. O inconsciente não sabe por que vive, por ser inconsciente. E quem não sabe por que vive, sofre muito, pena muito. Hoje, todos dentro da fase de recuperação do animal, todos dentro da fase racional, a fase positiva. Vejam como viviam os inconscientes, uns contra os outros, sempre com a confusão reinante, sempre nas discussões, nas brigas, nas guerras e nos crimes. Tudo isso por serem seres inconscientes. Os inconscientes não têm equilíbrio, e por não terem equilíbrio, vivem uns contra os outros. Daí as atrocidades, as monstruosidades, as selvagerias e o desequilíbrio de toda a ordem. O mundo em chamas, o mundo dos inconscientes. O mundo em chamas por viverem todos desregulados, e por não regularem, vivem uns contra os outros. Hoje estão vivendo muito bem, e amanhã já estão mal. Hoje são amigos, e amanhã inimigos, por serem seres inconscientes. O inconsciente é instável. Hoje é uma coisa, amanhã outra, e depois outra. O inconsciente não tem estabilidade, e por isso tudo se modifica, por serem seres em desequilíbrio, por serem seres em confusão reinante. Uns contra os outros, por estarem na categoria de bicho. O animal é um bicho, e o bicho é inconsciente, e sendo inconsciente, ninguém se entende. O desentendimento é geral. E aí, uns contra os outros, por nada se indispondo. Os inconscientes vivem a lutar contra si mesmos, por não saberem o que são, e muito menos o porquê são inconscientes, por não saberem a causa de serem seres assim, nesse desequilíbrio total. O inconsciente é fingido, e por isso vive de aparências. É falso, e por isso vive de aparências. É mentiroso, e por isso vive de aparências. É ganancioso, e por isso vive de aparências. É insaciável, e por isso vive de aparências. E quanto mais tem, mais quer, por ser inconsciente. É invejoso, por ser inconsciente. É vaidoso, por ser inconsciente. É ciumento por ser inconsciente. É nervoso por ser inconsciente. É genioso por ser inconsciente. É arrogante por ser inconsciente. Assim, vive o inconsciente, com uma infinidade de defeitos, por ser inconsciente. O inconsciente vive de aparências. O inconsciente vive de ilusões. O inconsciente vive de sonhos. O inconsciente vive de fantasias sempre, querendo ser melhor do que os outros, por ser inconsciente, por ser desregulado. O inconsciente é vaidoso, é presunçoso. O inconsciente pensa ser aquilo que não é. O inconsciente quer ser sempre aquilo que ele nunca pôde ser. O inconsciente quer sempre ser mais sabido do que os outros. Enfim, os inconscientes têm uma infinidade de defeitos, por serem seres desregulados, por estarem na categoria de animal. Por estarem na categoria de animal, vivem mal, porque nunca souberam porque são animais. Por estarem nessa categoria de seres materiais, de seres imperfeitos, cheios de defeitos, sem saberem porquê. Assim é a vida do inconsciente, que por ser inconsciente, tem as brigas, as discussões, as implicâncias, as guerras, as revoluções, por serem seres inconscientes.
O inconsciente nunca está satisfeito com o que tem e, por isso, promove os maiores absurdos. E daí a confusão reinante entre todos, por serem seres inconscientes. Vejam que balbúrdia viver nessas condições. Por viverem assim, viviam procurando a paz a vida inteira sem a encontrar. Viviam procurando sossego a vida inteira sem o encontrar, por serem seres inconscientes. O inconsciente sofre sempre por ser inconsciente. Tudo isso por estarem na categoria de animal racional. Mas agora chegou a fase de recuperação, a fase da verdadeira felicidade do animal racional, a fase racional. Agora vão viver conscientes, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora vão viver bem e não mal. Então, agora dizeis: até que enfim, deixamos de ser o que éramos, inconscientes, para sermos o que verdadeiramente devemos ser, conscientes na fase racional. Então, agora, morrem de alegria e satisfação por estarem libertos da fase de animal racional, por estar aí a fase de recuperação, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Agora sim é que todos vão viver em paz, a paz racional. Então, agora sim, chegou a alegria de todos no mundo, a definição do mundo e sua criação, e a definição dos seres. Até que enfim. Hoje, tudo é belo, tudo é lindo, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, orientados racionalmente, e daí tudo dando certo na vida de todos. O mundo já passou por várias fases. A fase primitiva, de monstros. A segunda fase, de selvagem. A terceira fase, a fase de civilizados, que é essa de animal que se acabou. E agora, a fase racional, a última fase da vida da matéria. A fase racional, onde a categoria de todos é de aparelho racional. Todas essas fases existiram com o seu progresso, seus modos de vida, onde foram progredindo, evoluindo e tudo se modificando. E com a evolução, com o progresso, chegaram no ponto em que estão. Em cada fase dessas, tinha uma infinidade de modificações, de modos, de formas, de jeitos, de maneiras, para a lapidação dos seres. Hoje, já passaram as fases piores, que foram as fases de lapidação do animal racional. Agora, todos na fase racional, a fase de ligação do ser humano com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Esta é a última fase, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, e por assim ser, vem o desaparecimento do corpo de matéria. Já aqui estão ligados e aqui ficarão no seu verdadeiro mundo de origem. O corpo de energia racional, que estava dentro dessa deformação racional, não está mais aí, e sim ligado no seu verdadeiro mundo de origem. Então, cessa aí a fábrica dos micróbios. E não existindo micróbios, não existem seres, não existem vidas. Hoje, ligados à eternidade, aí em vida, com esse corpo provisório, com essa vida provisória, esperando a sua extinção, porque a matéria por si mesma se destrói, e tornando voltar àquilo que eram, ao seu verdadeiro natural. Começaram do nada, formaram-se em um tudo aparente e voltam ao nada por serem pertences do nada. A matéria nada é.
aparentemente tudo é, para o inconsciente. Agora, o mundo racional ligado com o aparelho racional. O mundo racional ligado ao ser humano. E por o mundo racional estar ligado a todos aí na Terra, tudo agora é racional, porque a orientação é racional, por estarem todos ligados ao mundo racional, ou o mundo racional ligado aí a todos, o mundo racional ligado à Terra. Então, agora, tudo é racional. E tudo sendo racional, tudo é consciente. Tudo sendo consciente, tudo dando certo na vida de todos. Por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, não nascerão mais aí, na vida da matéria. Por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, e já no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo, com seu progresso de pureza. Agora, todos recebendo a orientação racional, a orientação do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Hoje são tudo, porque são conscientes, e antes não eram nada, por serem inconscientes. São conscientes por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chegaram à meta final da história do ser humano. O ser humano sempre viveu de histórias, sem lógica e sem base. Histórias sem pé e sem cabeça. E se alimentou por toda essa temporada da fase de animal racional somente de histórias, sem base e sem lógica. De contos sem base e sem lógica. E por isso, nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Nunca souberam o porquê da existência desse mundo. Uma infinidade de histórias, fazendo revelações sem pé e sem cabeça, sem base e sem lógica. Uma infinidade de contos sem lógica e sem base, por ser tudo isso da fase inconsciente. O povo viveu com a pança cheia de histórias, cheia de conversas fiadas, filosofando sem base e sem lógica, com uma infinidade de filosofias, com histórias e contos sem base e sem lógica. Assim, a inconsciência dominava todos, porque ficavam sugestionados por histórias, por contos e por bobagens. O povo viveu se alimentando com essas mentiras todas, e por ser mentira, o sofrimento cada vez maior, o sofrimento provando que tudo isso não passava de uma superstição de quem estava caducando, baseando-se em histórias como se histórias fossem verdades, fazendo histórias e contos sem base e sem lógica, e tendo essas mentiras todas como se fossem verdades. Histórias para catequizar, amansar, para ingênuos, para subdesenvolvidos, para os atrasados que tinham as histórias como se fossem verdades, e o sofrimento provando a nulidade de tudo isso. O sofrimento se multiplicando, provando a nulidade de tudo, dessas fantasias todas, sem lógica e sem base. Muitos, por ingenuidade, se fanatizando, se embriagando, ficando obsedados com histórias sem pé e sem cabeça, por histórias sem base e sem lógica. Histórias, contos. Os povos ficaram embebedados, embriagados. Embriagaram-se com histórias e contos sem base e sem lógica. O que não tem base, o que não tem lógica, é mentira. Então o povo ficou embebido, fanatizado, embriagado e obsedado por mentiras, por histórias que nunca definiram coisa nenhuma, por contos que nunca definiram coisa alguma. Hoje já estão vendo
e sabendo a nulidade de tudo isso, e dizendo: é verdade, o povo estava tão obsedado, tão embriagado, tão embebido, tão fanatizado, que não dava por ela, admitindo histórias e contos como se fossem verdades. O mundo está cheio dessas asneiras, e por tudo isso serem asneiras, é que o sofrimento sempre provou a nulidade de tudo, com a multiplicação do mesmo. Então, nessa fase inconsciente, tinha mesmo que ser assim, para a lapidação do animal racional. O animal tinha que sofrer muito para ser lapidado, para a lapidação feita pelo sofrimento, que é o melhor mestre. Então, tudo isso foi muito bom, foi preciso, foi necessário para a lapidação do animal racional, que, com essas mentiras todas, via o sofrimento se multiplicando cada vez mais. Em vez de embargar o sofrimento, que se fosse verdade embargaria, mas por ser mentira, nunca embargou. E por isso, o sofrimento se multiplicando sempre, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, a ponto de todos viverem desesperados, sem sossego, sem esperança mais alguma de encontrar paz. Tudo isso foi necessário para a lapidação, para que ficassem amadurecidos e desiludidos de tudo isso, e daí tivessem conhecimento da fase de recuperação, da fase consciente, da fase positiva, da fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional, e deixarem de ser animais na fase inconsciente para serem aparelhos racionais na fase consciente, aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, tudo isso que existiu na fase de animal foi preciso, foi necessário, foi bom para a lapidação do animal. O animal sempre foi muito endurecido. Então, tudo isso foi necessário. Hoje, todos dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional, por estarem amadurecidos. Todos dentro da fase consciente, de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sendo orientados racionalmente para o bom viver, para o bem viver, nesses restos de vida que ainda têm para viver na matéria. Sendo orientados para o bom viver, para o bem viver, nesses restos de vida que ainda têm para viver na vida da matéria. Tudo isso era notório na fase de animal racional. Tudo isso que existiu, se fosse verdade, ninguém sofreria. Por tudo isso ser mentira, é que o sofrimento era o maior brilhante do dia. Muitos enxergavam isso e outros não. Os cultos não admitiam esses contos, essas histórias, essas lendas, mas os atrasados admitindo histórias, contos sem base e sem lógica, como se fossem verdades. O mundo hoje tomou o seu verdadeiro lugar, com a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, pois ninguém estava, ou está, aguentando mais a vida turbulenta da matéria, a vida do desassossego, a vida do inferno em vida, a vida das aparências, a vida das falsidades, a vida dos sonhos, a vida de quem está dormindo de olhos abertos. Hoje, todos felizes e contentes por estarem dentro da fase racional. Hoje, todos só falam em racional. Hoje, todos só falam no mundo racional, no mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, todos iluminados pela luz racional, pela sua verdadeira luz, pelo seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
Hoje, todos alegres, felizes e contentes por se encontrarem no seu verdadeiro mundo, por conhecerem de onde saíram, que foi do mundo racional, para essa deformação racional, e agora de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos alegres, acabaram-se as dúvidas, acabaram-se as agonias, acabaram-se as desconfianças. Hoje, todos conscientes, vivendo felizes, alegres e contentes, porque estão dentro do verdadeiro rumo certo. E quem está certo, vai certo e acaba certo. Hoje, o progresso é racional. O progresso é consciente. O progresso é positivo. Por tudo dar certo na vida de todos, e todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida da matéria não é o mundo verdadeiro do animal racional, e por não ser o mundo verdadeiro, estão aí com essa vida provisória de passagem. Vida sem garantia de espécie alguma, por não ser a verdadeira vida. Por não ser o verdadeiro mundo dos que estão aí em transe, nessa transição, nesse paraíso lamentável de angústias, de insatisfações, de desequilíbrio infernal, que é a vida do animal racional. Agora não. Agora está aí a fase consciente, a fase racional. A fase que passaram de animal racional foi muito triste, devido à liquidação do animal racional e à liquidação de tudo em todos os pontos de vista. Assim tinha que ser, porque todos estavam em lapidação. A fase de animal racional é uma fase inconsciente. É a fase de lapidação do animal racional, para depois de lapidado, chegar a conhecer o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem de racional, e conhecer o mundo do seu verdadeiro ser de racional, o mundo racional. Vejam que tudo que existia e existe foi preciso. Tudo foi necessário para a lapidação do bruto, do animal, que era bruto. Agora, todos no seu verdadeiro lugar, felizes, alegres e contentes por saberem e conhecerem a causa, ou o porquê da fase de animal racional, e a causa ou o porquê da fase consciente, a fase racional. Hoje, todos recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, e todos vivendo brilhantemente, racionalmente, compreendendo-se, entendendo-se, e tudo e todos em marcha para a volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Quando viveram na fase inconsciente, fantasiados pelas histórias e pelos contos, o atraso era tão grande que julgavam e pensavam que estavam certos. Todo o fanático é assim mesmo, julga sempre que está certo. Então, existem infinidades de filosofias e todas com seus fanáticos, existindo aí uma infinidade de certos, e estes certos faziam com que se jogassem uns contra os outros. Daí, muitas guerras, muitas brigas, devido a estarem iludidos com histórias, pensando que histórias fossem coisas verdadeiras. Todas essas histórias e todos esses contos, todas essas lendas, todas essas filosofias, tudo isso não passou de um anestésico, de um engambelo para distrair todos, para não sentirem muito o peso da lapidação. Então, ficavam engambelados com as histórias,
com os contos, sonhando o que nunca existiu e nem existe. Existe sim, agora a verdade, a fase racional. Mas na fase de animal racional não existia ainda o certo. Existia o certo aparente, o falso certo. E por isso, na fase de animal racional, viviam a vida inteira à procura do certo e sempre por encontrar o certo, sempre por acertar. E por estarem sempre por acertar, vinha a multiplicação do sofrimento. Ninguém nunca encontrou o certo. O certo aparente, sim, mas o certo aparente, hoje é certo, amanhã não é. Amanhã o certo já é outro, e depois já não é mais aquele. Sempre à procura do certo e sempre por encontrar o certo. Sempre por acertar. Por isso, a multiplicação dos desacertos e a multiplicação de todas as ruínas, do sofrimento de um modo geral e do desequilíbrio. Assim foi a fase de animal racional. E por isso, o animal vivia a vida inteira à procura do bem e sempre por encontrar o bem. Encontrava o bem aparente, que hoje é bem e mal amanhã. Todos iludidos, vivendo de ilusões, traindo a si mesmos, vivendo de aparências, traindo a si mesmos, vivendo de sofrimento, dos tormentos, do desequilíbrio, da poluição, das discussões, das brigas e das guerras. O desequilíbrio é total de uns contra os outros. Por isso, todas essas histórias, todos esses contos, todas essas lendas do passado, serem um engambelo, um anestésico, uma distração. Enquanto estavam preocupados com esses anestésicos, não sentiam muito a lapidação. Vejam que agora conhecem o porquê da fase inconsciente e o porquê da fase consciente. A fase consciente é a fase de recuperação do inconsciente. É a fase positiva, a fase racional. A fase de ligação de todos ao mundo racional. Estão vendo que já atravessaram uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional, até que o animal ficasse lapidado totalmente, e daí surgisse a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, ninguém mais quer perder tempo com o elétrico e magnético. Hoje, todos já pensando em se imunizar, para começarem a receber a orientação racional, e daí nascer a verdadeira vidência racional, e verem tudo quanto é de racional, para dizerem: agora sim, eu sei que estou ligado ao meu verdadeiro mundo de origem, por isso vejo tudo, vejo todos, converso com todos. Hoje estão na fase positiva, na fase consciente. E daí, tudo dando certo, sempre na vida de todos, por todos estarem ligados ao mundo racional, ao mundo da sua verdadeira origem, por razões naturais da natureza, e tinham que chegar a este ponto. Agora, todos iluminados pela luz racional, recebendo a orientação racional e vivendo equilibrados racionalmente. A fase da Terra acabou-se, que era a fase de animal racional. Agora, o mundo entrou na fase cósmica, no progresso de desenvolvimento da vida do cosmo, onde a meta final é o mundo racional. Hoje, todos ligados ao mundo racional, para que recebam toda a orientação racional, e pela orientação racional, vivam racionalmente, conscientemente, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, e daí tudo dando certo na vida de todos. Hoje não há mais mistérios, porque alcançaram a meta final,
que é o mundo do aparelho racional, o mundo racional. Hoje, toda a inspiração, toda a intuição, todos os modos e métodos são racionais, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Na vida do cosmo estão desvendados todos os mistérios, e por estarem desvendados os mistérios, alcançaram a meta final, que é o mundo racional, o mundo da origem do aparelho racional. Então, não há mais enigmas, por tudo estar esclarecido pelo mundo racional. Todos cientes do porquê da fase do animal racional. Todos cientes da causa e da origem do mundo elétrico e magnético. Todos sabendo o porquê do magnético e o porquê do elétrico. Todos cientes da origem da humanidade. Tudo esclarecido da forma mais compreensiva e fácil de compreenderem, de interpretarem. Hoje, o mundo é racional, por estar aí a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase que todos esperavam para a solução do universo e a solução do porquê todos assim são. Hoje, todos cientes do porquê desse mundo de matéria e da origem da matéria, do porquê da matéria, da causa da matéria e do antes de ser matéria. Hoje, todos convictos desta grande realidade de saberem e dizerem: eu sei de onde vim e por que vim. Sei para onde vou e por que vou. Sei o porquê aqui estou em cima desta terra. Sei agora descrever a minha situação, de que se originou, para que eu chegasse a ficar nesta condição de uma vida provisória, de uma vida de remediar até não poder mais remediar. Hoje, eu sei o porquê deste mundo, que era misterioso. Hoje, vejo tudo e sei por que vejo. Antes eu via tudo e não sabia por que via. Hoje, sei por que não somos deste mundo de matéria, e por isso, uns insignificantes aninhos de vida e acabou-se a vida. Hoje eu sei o porquê da ingratidão desta natureza assim ser e porquê assim tinha que ser, que é por não pertencer a esta natureza. Hoje vivo com prazer de viver, porque sei por que estou vivendo. Sei por que tenho esta vida provisória. E assim, cientes de tudo que existiu e que existe, e daí o desencanto completo desse encanto que parecia que não tinha solução. Hoje, eis aí em mãos de todos a solução, a fase racional, que trouxe a solução do porquê estavam nessa categoria de animal racional, de sofredores sem saber porquê. Hoje, tudo claro e resolvido. A situação do planeta térreo em que há muitos esperavam que chegaria o dia da solução da vida da matéria. A vida da matéria é uma vida de ilusões, uma vida de aparências e sonhos, e ninguém nunca pôde desvendar o porquê dessa vida assim ser. Daí, agonizando sempre até morrer, por não saberem o porquê de seu ser assim ser. Então, ficavam desolados e diziam: é verdade, a vida é ingrata, porque no melhor da vida ficamos sem vida. No melhor da vida, acaba-se a vida. A vida é muito ingrata, mas ninguém sabia o porquê, arrastando-se assim nesse dilúvio de tantas confusões que não podiam imaginar nem calcular que a solução viesse tão depressa como aí está, a solução da vida da matéria.
A matéria foi muito boa aparentemente. Aparentemente parecia ser boa, mas de boa, verdadeiramente nada tinha. Por tudo se acabar, e por isso a matéria por si mesma se destrói. Muitos, iludidamente julgando a matéria ser aquilo que a matéria nunca foi. Mas a ilusão fazia com que um iludido enxergasse as coisas todas diferentes do que são. O iludido nunca quis se convencer da realidade. O iludido sempre teve medo da realidade. O iludido nunca quis saber da verdade, por estar iludido, por ser iludido. E um iludido é um traído, porque quem vive iludido, vive traído e recebendo os golpes cruéis da traição de si mesmo. Um iludido é um traidor de si mesmo. E assim, os iludidos sempre quiseram fazer da matéria aquilo que a matéria nunca foi. Eis a razão da multiplicação do sofrimento, porque um iludido sofre muito. Quem vive de sonhos não sabe o que é realidade. Sonho aparenta ser aquilo que não é. Quem vive iludido, quem vive de sonhos, quem vive de aparências, é um traidor de si mesmo. Pensa que sabe, mas no ver das coisas, nada sabe de certo. E por não conhecer nada de certo, é que tem a ilusão como se fosse certo. Hoje, em mãos de todos, o rumo certo, o rumo racional, a evolução do cosmo, a evolução certa e correta para encontrarem a meta final, que é o mundo racional. Estavam vivendo no mundo na fase de animal racional, com a multiplicação permanente do mal, e daí se tornando irresistível a vida da matéria. Muitas lutas para poderem sobreviver. Muito sacrifício para poderem viver. A luta do nada termina tudo em nada. E assim, a evolução e o progresso do cosmos chegou na sua meta final. Daí, a solução racional. Hoje, os sucessos da cultura racional. Todos ligados com a imunização racional. Todos alegres, felizes e contentes, sorridentes de alegria por encontrarem a sua situação definida e divulgada. Hoje, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, recebendo a orientação racional para o seu equilíbrio na vida racionalmente, vivendo assim conscientemente, ricos de satisfação, por saberem o porquê que não pertenciam a essa vida provisória, e sim à sua vida verdadeira, da sua origem verdadeira, de onde se degeneraram e foram ficar nessas condições, de estarem vivendo uma vida misteriosa, sem saberem o porquê dela, ignorando tudo da sua existência. Hoje, os sonhos se acabaram, as ilusões, as fantasias e as aparências também, porque não estão vivendo mais como bichos, como animais. O animal é hipócrita, é fingido, é pretensioso, é orgulhoso, é mentiroso, é vaidoso, é ambicioso, é ganancioso, é ciumento, é turbulento e brigão. Hoje, não estão vivendo mais como animais, estão vivendo como racionais. Hoje sabem o porquê estão vivendo, e antes não sabiam. Hoje não tem mais essas máculas baixas do animal racional. Não tem mais esses defeitos do animal racional. Hoje, encarando a vida completamente diferente, porque hoje são racionais, ou hoje é um racional. Então, um racional
é completamente diferente do ponto de vista do inconsciente, do animal racional, porque o racional é consciente. Então, hoje, lapidados estão despidos dessa sujeira toda da lama e dizendo: é verdade, hoje é que eu me reconheço. Como animal racional, eu não me reconhecia. Eu pensava que era o que não era. Eu pensava ser aquilo que nunca fui. E hoje estou despido destas vaidades, destas sujeiras, destes defeitos monstros. Despido da ganância, da inveja e de tudo, enfim. Hoje me considero racional. Hoje sou equilibrado racionalmente. Penso completamente diferente porque penso racionalmente. E antes pensava como um animal feroz, inconsciente, capaz de tudo, porque o inconsciente é capaz de tudo. E assim é a mudança. Não há com que se possa comparar. É como se comparar o preto com o branco. A mudança é muito mais elevada. É uma mudança que não há comparação, devido à elevação da cultura do mundo racional, devido estarem ligados à eternidade. Então, não há comparação que se possa fazer. Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo brilhantemente, racionalmente e dizendo: quem fui eu na categoria de animal racional e quem hoje sou na categoria de aparelho racional? Hoje, como racional, eu sou um tudo, porque estou ligado à eternidade, aos eternos do meu mundo de origem, o mundo racional. E antes, eu estava ligado na lama, ligado na matéria, ligado nas ruínas das ruínas. Hoje, vejo-me completamente diferente. Tão diferente que não tenho palavras para fazer uma comparação de como eu era na categoria de animal racional e de como eu sou na categoria de aparelho racional, dentro da fase racional. E assim, todos esses pontos de vista muito importantes da vida de todos, pelo reconhecimento de todos, por saberem que não estão vivendo mais de sonhos, que não estão vivendo mais de aparências, que não estão vivendo mais de fantasias, que não estão vivendo mais de hipocrisias e de fingimentos. Estão vivendo realmente a vida racional, a vida equilibrada, a vida consciente, a vida positiva. E assim, se multiplicando tudo de bom sempre, e tudo dando certo na vida de todos, por tudo ser racional. Racional quer dizer pureza, equilíbrio. Hoje, todos com a certeza de tudo, com o ponto de vista mais grandioso, com o ponto de vista racional, e nascendo em todos a vidência do seu verdadeiro natural de origem de racional, e vendo tudo quanto é de racional. Daí, a supremacia da vida se multiplica racionalmente, por estarem comprovadas todas as justificações da natureza de racionais. Agora, todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem, e todos vivendo como nunca viveram na vida da matéria. Muitos, no princípio, achavam impossível chegar a um ponto destes, e hoje estão vendo que perderam tempo em julgarem impossível aquilo que não conhecem, pois tudo é possível, porque é do próprio natural do ser humano. Tudo é possível porque é do próprio natural da natureza. Tudo é possível por ser tudo natural da própria origem de racionais. Hoje,
acabaram-se os impossíveis na mente de quem não tinha mais o que fazer. Hoje estão vendo que tudo é possível, que tudo foi possível e que tudo se confirmou. A realidade racional, a verdadeira racionalização universal, o ponto mais alto do ser humano, o ponto racional, por ser de origem racional, de onde, como sabem, se degeneraram dentro dessa deformação racional. Hoje, todos coerentes com tudo de positivo e dizendo: é verdade, este é que é o verdadeiro positivismo racional. Desta forma, os contos da barca dos filósofos, na fase de animal racional, foram muito bons para a lapidação do animal racional. Os contos das sereias e os cânticos também. Tudo ornamentava uma fase em que foi preciso para amenizar e aguentarem a lapidação. Agora, chegaram no seu verdadeiro mundo de origem, e daí todos de volta para o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, no mundo racional, no seu progresso de pureza. A vida da matéria foi uma vida muito boa quando sonhavam que a vida era essa mesma. Aí, o bicho tinha que se conformar com a sua categoria de animal, mas não sabendo o porquê era animal ou o porquê era bicho. Então, se conformavam como quem diz: já que somos assim, temos que nos conformar em sermos assim, porque não conhecemos coisa diferente a não ser assim. A vida tem que ser assim mesmo. E se conformavam com tudo. Não se conformavam. Conformavam-se aparentemente. Conformavam-se, mas viviam se lamentando a vida inteira, se queixando a vida inteira, cheios de queixumes, cheios de sofrimentos, cheios de preocupações, cheios de tormentos, cheios de dores, cheios de aflições, desesperos, desorientações, cheios de penúria. Viviam se maldizendo a vida inteira, viviam agonizando, viviam agoniados, viviam a ponto de enlouquecer. O sofrimento era bárbaro, os tormentos, esses nem se fala. Com medo de tudo, com medo de ficarem doentes, com medo de apanharem uma doença incurável, com medo disto, com medo daquilo, com medo de passarem fome, com medo de tudo. Enfim, uma vida de agoniados. Tudo isto contradizia tudo e confirmava a vida não ser essa mesma, como muitos pensavam e argumentavam. A vida é esta mesma. Mas não se conformavam com ela, devido estarem aí expostos a todo o sofrimento, sem garantia de coisa alguma. A continuação desse conhecimento encontra-se no 21º volume.